RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E conectando você, eu, a RDC ao mundo, começa agora o RDC Esporte, aqui na RDC TV. Ao vivo em todas as plataformas digitais e também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Eu fui chegando, nas últimas semanas estava pelo computador, esta semana pelo celular e agora já estamos com as câmeras do estúdio, mas ainda com nossos convidados, nosso comentarista Ribeiro Neto, no estilo home office, nos adaptando a esta nova realidade. Logo, logo, estúdio completo, estaremos com você também, voltando ao futebol no Brasil. Vou começar novamente, Ribeiro Neto, com o nosso convidado, né? Ontem um, hoje outro, e depois tu fala as verdades da vida, as verdades da bola. Hoje a gente recebe aqui na RDC TV, direto lá da Zoropa, como diz o outro, o empresário Pablo Bueno. Obrigado, Pablão. Obrigado, prazer aí. E aí, Ribeiro? Dizem que esse cara tá trazendo alguns transtornos aqui no Rio Grande do Sul, Ribeirinho. Ou são coisas boas? Eu não vejo nunca por aí. Eu sempre... quem me acompanha sabe que eu sou muito crítico, eu tenho opinião, né? É claro que o conceito que eu uso, que é as verdades da bola, ele parece ser um pouco pretensioso, mas são as minhas verdades, né? Eu não tenho a pretensão de ser dono de nada, né? Eu já tenho dificuldade de ser dono de mim mesmo, imagina de ser dono da verdade, né? Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas. A gente tem acompanhado, o Paulo tem dado muitas entrevistas para as rádios por aqui, tem toda essa questão do Ferreirinha, mas eu me permito sanar algumas curiosidades que eu tenho a respeito do TT, que tem feito muito sucesso, e que teve uma saída, ao meu ver, prematura do Grêmio, embora eu não ache que o Grêmio tenha vendido o TT de forma infeliz. Não, o Grêmio vendeu o TT porque precisava de dinheiro, é o que eu acho, né? Agora, é um desconforto, talvez tenha sido para o garoto não ter sido atendido o seu objetivo de ir para o grupo principal. E eu tenho uma dúvida, Pablo, de que essa foi uma decisão do Grêmio ou foi uma decisão somente do Renato, pelo que vocês sabem, hein? Não, foi do Grêmio. O Renato foi que botou a cara para bater, né? Mas na verdade foi de todos os Grêmio. Ô, Pablo, e a gente pega agora... Pode seguir aí, Ribeiro. Não é que assim, eu imagino que ainda mais sendo o Renato, que tem que fecha a porta no vestiário do Grêmio. Eu assim, claro que a decisão é do clube, porque é o clube que libera, que negocia, que faz tudo, né? Mas como o status do Grêmio de uma liderança muito... Eu diria até que às vezes ela passa um pouco dos limites, mas como o Renato parece mandar e desmandar, houve algum momento, uma conversa sua ou do TT com o treinador para numa conversa esclarecer isso, ou foi meio igual abaixo as coisas, hein, Pablo? Não teve nada. Simplesmente o TT, com 16 anos de idade, já jogava um futebol muito diferente. Desde pequeno sempre jogou um futebol muito diferente, mas com 16 anos assim, já era uma idade que poderia ter uma chance. Jogando sempre acima da média. Com 17 anos, ele foi destaque na Copa São Paulo, fez uma Copa São Paulo que acho que nenhum jogador fez até hoje, do Grêmio aí, fazendo 6 gols, 5 assistências, destruindo, jogando muito, e nem se cogitava assim numa chance dele ter uma chance no profissional, parece que ele era invisível. Aí com quase 17 anos e tal, com 18 anos, o guri ele já pegava a seleção, sempre pegou a seleção desde os 14 anos. Aí teve um amistoso da seleção sub-20 contra o Corinthians, ganharam de 2-0, o Corinthians profissional, ganharam de 2-0, o TT foi o melhor em campo, fez 2 gols, o auxiliar do Tite estava vendo o jogo, ele chamou
o TT para a seleção principal, para fazer aquele, para compor o grupo, sabe? E aí foi viajar para os Estados Unidos, lá ficou 10 dias com a seleção e tal. Então, tipo, aconteciam umas coisas diferentes na vida do TT. Então, é só que parecia que nada disso era o suficiente para ser visto, né? Então, a gente começou a ir perguntar. Eu acho que era o nosso direito, né? Que nem sempre tive esse meu jeito de pegar e... É aquela coisa, sou pro jogador, tudo que um dia que eu quisesse que alguém fosse por mim. Que eu também tentei jogar futebol e não consegui. Então, eu faço pelo jogador o que eu queria que alguém fizesse por mim. Acho que tem um ditado que é da empresa que a gente faz, é nós por nós. Né? Então, a gente faz tudo que a gente queria que fizesse pra gente. E a gente também, ao mesmo tempo, os jogadores fazem para nós o que a gente, né, faria por alguém que fizesse isso que a gente faz por eles. Né? Então, daí eu fui lá, bati na porta, eu queria saber o que tá acontecendo. Cara. O TT não tem chance, ninguém tá vendo o guri, pelo amor de Deus, tá jogando muita bola, tá destruindo. Ah, que tem que esperar, que tem uma hierarquia, que tem isso aqui, papai. Eu falo, tá, mas essa hierarquia tem meritocracia? Ou essa hierarquia é por idade, ou por alguém achar que aquele é melhor que esse? Porque não tem ninguém melhor que o TT aqui. O TT é o melhor aqui, disparado, é gol, é assistência, é futebol bonito. Cadê a chance dele? Hoje ele tá fazendo 18 anos e nada. Aí foi que não mudou nada, assim, continuou do mesmo jeito. Aí com 18 anos teve aquela Copa Ipiranga, aí o TT destruiu de novo, mais uma vez, fez coisa incrível. Ele sobrava já na base, sobrava assim, dá pra ver que ele era uma desvantagem ele jogar com os meninos da idade dele, né, até com um pouco mais velho. Só que mesmo assim, nada disso bastava por ele ter uma chance, por ele sempre aquela coisa, com 20 e poucos anos tu vai ter tua chance. Só que assim, né, Ribeiro? O futebol hoje está cada vez mais precoce. Entende? Se tu olhar as transferências que são feitas hoje, é jogador de 17 anos, 18 anos, 19 anos. Entende? Não tem mais jogador de 20 e poucos anos com valores altos de transferência. É tudo jogador novo. Porque a Europa, ela quer terminar o jogador aqui. Porque tem um ditado, né? Porque eu sempre falei pro TT isso também quando ele era pequeno, que rico não é burro. Se fosse burro, não seria rico. Uma hora eles iam cansar dos brasileiros, porque o brasileiro vem para a Europa e não dá retorno. Sai do Brasil por milhões, chega na Europa e, né? Todo mundo já sabe já, né? Então o jogador brasileiro hoje na Europa não tem mais aquela confiança de os caras poder contratar e saber que ele vai dar esse retorno. Então o brasileiro é uma incógnita, uma dúvida. Então por isso que eles estão pegando um jogador novo, terminando de formar na Europa, para depois entrar no mercado aqui, né? Ser inserido no mercado. Ô, Pablo. Então foi isso, a minha preocupação era essa. Quando chegou ali com o TT com 18 anos, jogando muito e tal, e nada, oportunidade, o Guri fez 19 anos e nada. E as pessoas falavam do Guri como se fosse um jogador de 16, 17 anos, ele já com 19 anos. Então quando não tem a oportunidade, a gente faz o quê? Se cria a oportunidade, né? Então a gente criou uma oportunidade. Ô, Pablo, a gente viu numa... Só numa questão, Pablo. Eu acredito que, claro que o mundo dá voltas. Tu esperava que o mundo ia dar uma volta tão rápida? Porque no mesmo ano que deu tudo isso com o TT aqui no Grêmio, ele, em uma temporada, é eleito um dos melhores jogadores sub-21 do mundo, decide pro Shakhtar em 2 decisões, na Copa e no Campeonato Nacional, e literalmente, com a palavra, calou a boca de muita gente. O campo fala, né? O campo fala. As 4 linhas ela fala, a bola fala. Eu sempre falei que a resposta dele é sem campo. E tá aí, sabe? Eu sabia já do que ele era capaz. Entende? Só cego pra não ver. Entende? Então, eu sabia do potencial dele, eu sabia que ele estava preparado, eu sabia que ele tinha já essa cultura vencedora nele, que a gente implementou nele desde pequeno. Entende? Pra você ter uma noção. A gente sempre acreditou muito no trabalho, no foco e na determinação. A gente morava na Zona Sul, na época. A gente saía da Zona Sul e ia até Ivoti treinar, pela parte da manhã. Né? Essa é 1h30, 2 horas de viagem. Porque lá tinha um amigo meu que trabalha com futebol, um cara muito bom, muito competente, e ele dava os treinos pro TT, assim, de aprimoramento, né? E de tarde o TT ia pro Grêmio. Então, essa cultura nele já existia, já, de trabalhar e se esforçar para alcançar voos maiores.
Então eu sabia do que eu tinha na mão, só que parecia que só eu via. Parecia que a direção não via. A direção subiu uns jogadores que, pá, tem uns até que pararam de jogar futebol, tiveram a chance na frente do TT. Jogadores que, pá, não estão nem jogando futebol, tem um time pequeno, nem sei se jogam. Tendo chance na frente do TT por ser 1 ano, 2 anos, 3 anos mais velho, ou por agradar alguém que o TT não agradava. Entende? Então a incompetência foi muito grande. Ele tem proposta para sair mesmo, ou isso aí é aquela história de sondagem ou coisa parecida? Você acha que vai rolar alguma saída do Shakhtar? Tem proposta, tem sondagem, mas sempre falo para ele, tem que ter calma. Tem 1 ano de Europa recém, ele tem, na verdade, 16 meses de Europa. Então ele está numa posição onde ele pode escolher. Ele não precisa se atirar no ano que vem. Tenha calma, as coisas vão ser... Eu sempre falo para ele, calma, vai vir. O Shakhtar é um grande clube, joga a Champions League, é um time que uma vitrine enorme. Até eu digo para jogador, se tiver uma proposta do Shakhtar, não pensa 2 vezes. Entende? O Shakhtar é uma vitrine, é o clube assim que todos os times olham, entende? Bom, aquilo que eu falo, o jogador tiver uma proposta do Shakhtar, não pensa 2 vezes. Porque a gente resistiu para vir com o Shakhtar. A verdade foi essa. A proposta do TT começou em 3 milhões e meio de euros, né? De euros. 3,5, 3,5. A gente negociou até chegar nos 15, né? Então, por quê? Porque a gente não tinha também aquela confiança de estar, sabe? Tipo, a gente pensava o TT, Barcelona, Real Madrid, era o nível dele, né? Só que aí o Shakhtar se interessou e o Shakhtar viu no TT aquilo que eu também vejo, né? E aquilo que eu falei pro TT, se eles veem o que eu vejo, eles vão pagar o que a gente tá pedindo, fica tranquilo. Porque eu fui bem arrojado na negociação, sabe? Não tive... foi diferente, porque no caso começou a proposta em 3 milhões e meio de euros, eu fui subindo ela, quando veio o presidente do Grêmio pegou, eu consegui 10 milhões de euros e mais 15%. Diga-se de passagem, nenhum dirigente do Grêmio se envolveu na negociação. Consegui 10 milhões de euros e 15% da venda futura. O presidente foi lá e pegou tudo. Aí a gente abriu outra negociação. Aí fomos pra cima, eu falei pro TT, se eles verem, irmão, que eu vejo em ti, a gente vai. Se eles não verem, a gente fica aí. E todos esses problemas a gente vai superar, porque o talento sempre vai superar. Entende? O talento, o trabalho, não tem. Isso aí é a combinação perfeita pro sucesso. Entende? Então, os caras acreditaram e deu certo. Tá dando certo. Pode falar. Pablo, nesta questão, até algo que eu cito muito aqui, quando o teu nome vem na mídia no Rio Grande do Sul, que você não é um empresário de tantos jogadores assim. Então eu utilizo um termo que, quando tu negociou com o TT, tu era um empresário ainda inexperiente no mercado brasileiro. Tu acredita que porque esta sua inexperiência, tu foi ousado e fez coisas que muitos não fizeram? Não sei se a palavra certa assim... nunca parei para pensar nisso, se eu tinha feito ou não um negócio, só deixar as coisas acontecer e fui eu mesmo, sabe? Quando a gente age ao natural, assim, nós mesmos, a gente não entra num personagem, entende? A gente usa os nossos termos, a gente usa o nosso jeito, a gente não copia ninguém, não se inspira assim, alguém, a gente faz do nosso jeito, as coisas natural, e aquilo que nem eu falo, quando os guris se dedicam, treinam, eles me inspiram, e as coisas vêm ao natural. E quando a gente fala a verdade, a gente passa a verdade. E as pessoas acreditam. Entende? Porque é diferente. Não é sabe? Tanto é que é muito engraçado essa história. O representante do Shakhtar, a gente brigou, né? Na negociação. E a gente voltou a se falar de novo quando o TT, em 2 meses aqui, decidiu uma final. Coisa inédita. Aí Pablo, tranquilo, né? Porque também acho que o dele estava na reta, né? Se o TT desse errado. Pablo, realmente o TT é tudo que você falou e tal. Eu falei, viu, Frank? Falei pra ti que o TT era fera. Confia, cara, é outro nível, esquece. Entende? Então, o Pablo, o TT chegou aqui. Me fala. Você tem um jeito bem de falar as coisas e tal, né? E que houve esse ruído aí com o Tyson aí? Que essa... Desculpa, eu não Tá, eu vou repetir. Não, eu vou repetir que você tem um modo peculiar, você fala que vem à cabeça e tal, no papas da língua. Sim. E essa bronca com o Tyson aí, o que houve aí? É aquele ditado, quem fala o que quer, o que não quer, né? Tyson e o TT não são amigos,
entende? E o TT, nas entrevistas dele, ele nunca falou mal do Tais, sempre respeitou o Tais, sempre falei pro TT, o nosso respeito termina quando começa o espaço do outro, né? Então, quando nas entrevistas o pessoal sempre perguntou, o Tais, o Tais é um bom jogador, mas meu amigo é o Dentinho. O Tais é assim, mas ele, entende? Aí o Tais pega e elogia a direção do Grêmio para falar mal do TT, o Tais pega e faz uma alusão, tipo, se for assim, qualquer empresário vem dar dinheiro pro presidente e o presidente vai dar dinheiro pro treinador, numa alusão, como se eu estivesse fazendo isso, como se o TT precisasse que eu fizesse isso para subir pro profissional. Se o TT, o talento dele é enorme, tu entende? Então essas coisas a gente não gostou, sabendo que vem dele ainda, né? Sabendo de quem falou. Então o repórter ainda começa na primeira pergunta, tá, se o TT aí fez 2 gols no final, ele, o que chega para nós aqui é realmente tudo isso, não sei o quê. Aí ele pega e vai, em vez de responder ou não responder, que nem o TT faz com ele vai lá e... o menino que deu problema quando saiu do Grêmio aí, né? Como se não conhecesse o TT também, daí pega e fala um monte de... deu problema, que a direção fez certo, ninguém, não é, tô num mérito que não é dele, que não cabe a ele, entende? Então, é aquela coisa, a pessoa não tem noção. Se a gente tem coragem para enfrentar uma instituição gigante que nem o Grêmio, por bem dos nossos jogadores, o Tais, sem noção, né? Quem é Tais pra... Ô Pablo, tu do acredita tamanho do Grêmio, perante ao Grêmio? Tu acredita que a transação agora, a negociação envolvendo o Ferreirinha, ela tá tão dificultada assim por uma questão pessoal contigo e não com o próprio Ferreira? Não acredito, porque no caso esse é uma política do Grêmio com muitos jogadores. Então, só que a maioria tem medo, né, de enfrentar. E a gente não tem medo, a gente não tem nada a perder. Sempre uso essa frase, a gente não tem nada a perder. Por isso que a gente escolhe jogadores a dedo. A gente escolhe jogadores com esse espírito também. Ou tu arrebenta ou tu não arrebenta. Assim, ou tu vai ser alguém no futebol fera ou tu não vai ser ninguém. Então nem joga, vai trabalhar, sempre falo. Entende? Não se ilude. Se é pra jogar futebol, seja um fera. Não jogue por jogar. Entende? Sempre falo. Por isso que nós escolhemos o jogador a dedo. O jogador que tem essa disposição, tem essa coragem. E o Ferreira tem essa coragem. Tanto é que ele está enfrentando o estado inteiro, praticamente, para conseguir o objetivo que ele quer. Entende? Na verdade, eu atuo onde o jogador permite que eu atue. Se o jogador permitir, eu vou fazer. Se ele não permitir, eu não vou fazer. Entende? Então, tudo isso aí que a gente faz, o mérito é do Ferreira, não é o meu mérito. O mérito é do jogador, mostra a coragem do jogador. Eu simplesmente sou ele nos bastidores, entende? É isso que eu falo. Por isso que eu falo, os dois me inspiram. Por isso que eu escolho a dedo. Tem que ser, é o perfil. Ser homem, ser bom e ser atleta. Entende? Então, esse é o perfil que a gente busca para poder também trabalhar da melhor forma. Ser nós mesmos. Não encarnar um personagem ou fazer coisa para agradar os outros, que essa é a pior coisa. Entende? A gente faz tudo que a gente faz, de noite a gente vai dormir de consciência tranquila, feliz e sabendo o que está fazendo. E também a gente não dá bola assim, para crítica ou para elogio. Porque eu sempre falo para os cara, o elogio ele te neutraliza. Porque tu podia ser até melhor, mas o elogio acaba te neutralizando e daí tu fica com meia boca convencido. Então não dá bola para elogio. E ao mesmo tempo não dá bola para crítica, para discurso de ódio, porque você também vai te gerar um mar de dúvidas dentro de ti e acaba tirando tua confiança. Então é bom fazer as coisas e nem ver o que tá fazendo, só fazer isso aqui em frente. O foco é no objetivo. Entende? Então é assim que a gente age. Né? Ribeirinho, mais uma pergunta para fechar com ele. Nós iniciamos um pouquinho atrasado, assim, então eu tenho algumas coisas... Fica à vontade tô legal de tempo. Obrigado, porque eu tenho algumas coisas para perguntar. Sobre o caso do Ferreirinha, você falou que faz a vontade do jogador. Se o Ferreirinha dissesse para ti, Pablo, quem sabe a gente tenta uma reaproximação com o Grêmio, você faria de bom grado? Segundo, o que precisaria para isso? É possível ou você acha que até pela pandemia, pela parada, o lado de vocês ficou favorecido nessa quebra de tempo até ele ficar livre? Ribeiro, aquela coisa, a gente nunca teve relação quebrada com o Grêmio, até porque a gente tem muitos amigos dentro do Grêmio, né? A verdade é essa. Coisas que no Grêmio ali é dividido. Uns contra e uns a favor. Uns conhecem o potencial do Ferreira e confiam no trabalho da gente. E tem o caso do TT, e não quer que se repita o Ferreira a mesma coisa, né? O que o Ferreira tá passando, o TT passou igual.
né? E agora o TT está mostrando, então embasa o que a gente fala, né? Então tem essa metade que é a favor da gente. Tem a outra metade, que é aquela metade que não entende nada de futebol, né? Que está ali porque é amigo do amigo, política, a politicagem. Essa parte nos odeia. Isso aí a gente tem que falar a verdade. Entende? Então a gente nunca teve quebrado com o Grêmio. A gente é íntimo do Grêmio, até porque a gente fez a maior transferência da história do futebol brasileiro de um jogador de base, né? Então isso aí nos embasa também para as coisas que a gente falar ter fundamento, e é verdade. Quando a gente fala que o nosso jogador é diferente porque trabalha, porque tem um grande talento e porque também ele é homem, ele é diferente, ele suporta a pressão. Por isso que ele não pode ser colocado no mesmo saco daquele jogador que não vale nada, daquele jogador que não se dedica. Essa ideia comunista de direitos iguais, com nós não cola. A gente acredita na meritocracia. Quem fizer mais, quem trabalhar mais, tem que valer mais. Não pode valer o mesmo daquele jogador que não se esforça. Até porque eu sempre falo isso. Aquele jogador que se esforça, que se dedica, se ele começa a ser comparado e valorizado do mesmo jeito daquele jogador que não vale nada, que não se dedica, não está nem aí, ele vai desmotivar. E isso é ruim até para o jogador que não se dedica, sabe por quê? Porque o jogador que não se dedica, ganhando a mesma coisa daquele jogador que se mata trabalhando, ele vai se acomodar e vai continuar, e vai ficar mais vagabundo ainda. Entende? Então é isso. Tem o que chega no torcedor não é a verdade, né? Chega no torcedor o que as pessoas querem que o torcedor veja, entende? Mas os bastidores, a verdade foi que a gente nunca teve prato quebrado com o Grêmio, sempre estivemos próximos, e só que a gente defende o interesse do jogador de um jeito diferente, de um jeito que a maioria não tem coragem para fazer, porque tem medo, e às vezes a culpa nem é do empresário, a culpa é do jogador, que não é 100% fechado com o empresário vai até onde o jogador deixa. Entende? E nós, como somos 100% fechados, a gente vai até as últimas consequências. A gente sabe que, né, faz a vontade do jogador. E é isso. Entende? Então Qual foi a última vez que você falou com alguém do Grêmio sobre o Ferreira? Então, tem um amigo meu, um dirigente muito importante, que eu acabei fazendo até uma amizade próxima durante a pandemia, que ele tem uma boa vontade. Eu só não posso expor o nome dele, porque, como eu falei, tem aquela outra parte que não gosta, né? Então, para não causar atrito, né? A gente vem conversando direto. Ele também sabe que o Ferreira é um baita jogador. Ele sabe que o Ferreira é diferente. Ele enxerga as coisas que a gente enxerga no Ferreira. Porque parece, às vezes, assim, Ribeiro, parece que a gente fala e as pessoas não entendem, assim, sabe? Que nem o pessoal lá. Que o Ferreira, ele começou o ano 2019 no menos 100. Ele começou dispensado. Ele fez um campeonato, ele fez o 2019 que jogador nenhum no Grêmio fez, nem o TT fez o que ele fez no Grêmio, né, o ano 2019. Entende? Então, isso aí credibiliza ele para algo melhor. Entende? E nas estreias do profissional dele foi bem. Aquele jogo contra o Cruzeiro, entrou e deu chapeuzinho, meia-lua, fez gol. Entende? O Cruzeiro bem melhor no jogo. Mas o Cruzeiro foi rebaixado. Agora é fácil tocar em cachorro que tá morto, né? Mas naquela época não tava morto, não. Tava ali, aquele jogo ali decidia, né? Era uma decisão pro Cruzeiro. Entende? Depois nos outros jogos foi bem e tal. Então ele mostrou ser diferente. E o que a gente pediu não foi nada anormal. Foi uma coisa muito normal. Uma coisa que já tem praxe de fazer e tal. Só que daí quiseram padronizar no padrão baixo, não no padrão alto. Né? Porque tem o padrão alto que eles não falam. Mas quiseram botar no padrão baixo. Entende? Um jogador que pra mim tá, com certeza tá no padrão alto. Bota no padrão alto, bota naquele outro padrão que não tá falando nas entrevistas, aquele outro padrão que tu usa para A, B ou C. Não o padrão que tu usa ali pros caras que não sabe, não querem nada com nada. Entende? Botar o Ferreira dentro desse saco aí, meu amigo, aí não dá. Aí a gente não, isso que a gente não gostou. É simples assim, não é umas coisas muito difíceis de entender. Basta a pessoa ter vontade. Né? Ainda pode acontecer a reconciliação, Pablo? Com certeza. O Ferreira é jogador do Grêmio. O Ferreira só tá brigando pelo jeito dele. Né? Faz parte. Pablo, Ribeiro, nesta questão, quem não pensa é escravo de quem pensa. Né? Tu acha que uma possível venda do Everton pode favorecer uma reconciliação melhor? Porque se sai o Everton, fica PP e Ferreira, né, na posição. Pode dar uma andada melhor? Tudo é possível, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Também a gente não conta com essas coisas, né? A gente não conta com a venda ou não. A gente a gente tem um planejamento, né? Em cima daquilo, independente do que aconteça.
Mas Então, o Grêmio pode ser melhorou que a sim, pode ser que proposta ou não? não. Mesma coisa. A tal da pandemia, Ribeiro Neto, é a tal da pandemia nesta questão. Ô Pablo, e falando sobre a questão da pandemia também, os jogadores que você tem o vínculo tiveram redução salarial, né? Como é que chegou isso em você também? Propriamente o Grêmio ontem, todos os jogadores soltaram uma nota, né? Que nós da imprensa também, a gente falava bobagem, que os torcedores estavam falando bobagem, uma questão de pressão. Como é que tu viu essa questão da redução também importante para a permanência dos atletas, dos salários em dia? Eu vou a favor do jogador. Porque assim, tu tem uma empresa que ela gere 400 milhões por ano, né? E aí tu te aperta em 3, 4 meses, tu fica sem dinheiro, eu acho que tá alguma coisa errada. Eu não concordo com isso, né? Porque eu acho que quando tu gasta o dinheiro em coisas que tu não precisa, tu vai acabar vendendo o que tu precisa e vai faltar para aquilo que tu precisa. Isso é um fato, né? Então isso aí tinha que ter uma gordurinha reservada para um momento difícil. Entende? Qualquer um, isso é uma coisa que os mais velhos ensinam. Sempre guarda ali 30, 40% que tu ganha, para quando apertar, tu tem a tua reserva, isso é uma coisa. Mas daí não vai estar nesse mérito também, né? Claro, claro. Entende? É só Então questão de acho que opinião mesmo. não. Ribeiro, a Questão de última opinião, então. sim, mas. O Pablo, o tempo está andando, né? Então, em dezembro, teoricamente, o Ferreira pode fazer um pré-contrato. Como você não recebeu nenhuma outra proposta, você disse que tem um canal aberto com o Grêmio, tem um dirigente com quem você conversa. Mas esse dirigente só conversa ou ele não tem posição do clube? Porque o tempo está passando. Eu te perguntei, a pandemia está favorecendo as intenções do Ferreira, porque o tempo está passando para todo mundo e não tem jogo, né? Então está diminuindo o tempo que ele ficaria parado em relação aos outros, né? Sim, o tempo parado. Tipo assim, a gente está com um processo na justiça, né? Contra o Grêmio pelos atos cometidos pelos dirigentes. Mesmo que não saia o processo, o resultado, o Ferreira vai perder 4 meses de futebol, mais ou menos, nas contas, né? Porque depois vai ter férias e tal. Então isso nos favorece, óbvio. Mas, né, como a gente desde o começo, a gente procurou saídas, então a gente tem muitas coisas boas encaminhadas, então a gente está tranquilo, entende? Claro que a preferência é do Grêmio, mas já tem acertos já, entende? Então, se não deixa, tem nossos acertos, e o Ferreira vai seguir a vida, e aí que eu entro no mérito, que a metade do pessoal do Grêmio não quer. Aí o sucesso do TT, né, vai acontecer a mesma coisa do Ferreira. O Ferreira vai começar a ter sucesso em outro lugar e vai ser 2 aí. Aí em vez de falar de 1, vão falar de 2. Vai ficar mais engraçado, né? Daí vai ter bronca pra ti, Quem é que Pablo. mais você representa, Pablo? Tem mais os meninos ali, né? Que a gente gosta de trabalhar com os jogadores novos, né? No Grêmio. Então eu prefiro pegar o jogador quando ele é mais novo para poder implementar uma mentalidade o Gonçalves é seu, né? Não, ainda não. O Gonçalves não é, não. O meu ali é o Vini, o Vini, o Gonçalves, ele é amigo dos guri, né? Que a gente representa. Tem uma amizade Bom muito jogador, próxima. viu? É muito bom jogador. Mas ainda ele tem o empresário dele, tá em brolho o empresário dele. No futuro possa ser, né? Mas ainda não é, não. Porque ele tem muita amizade com os guri, né? Então, nós que a gente representa é o Vini, o Thiaguinho, o Pedrinho, são ali no Grêmio. Eu também, sempre que o jogador aquele que ele mandou embora, o Mendonça, eu fui buscar ele lá em Portugal. Fui atrás dele, jogador que eu admirava. E aí, quando a situação melhorou para nós, eu fui atrás dele. Entende? Então, eu não entendo por que ele mandou ele embora. Para mim, sempre foi diferente. Um zagueiro de 1,94 m canhoto. Fui atrás dele. Tem o Iago na Chapecoense, que é um grande jogador também, um zagueiro também. Então, a gente escolhe o jogador a dedo assim e investe. E trabalha para eles melhorar e tal. Trabalha muito. Então, é assim que a gente trabalha. Poucos jogadores, mas jogadores comprometidos, jogadores que amam futebol, amam jogar futebol e sempre estão dispostos a trabalhar mais para melhorar mais, para dar um espetáculo, para fazer um futebol bonito. Porque o que acontece, Ribeiro, hoje em dia? O futebol está nivelado por baixo.
entende? Jogadores que... Esses jogadores, eles nunca pegariam uma seleção, antigamente. Alguns jogadores que pegam seleção, os jogadores que jogam no Grêmio, jogam no Inter, jogam em times grandes, nunca jogariam, entende? Então tá muito nivelado por baixo. Muito, muito nivelado por baixo. Entende? A gente vê jogador indo pra Copa que nunca iria pra uma Copa do Mundo. Mas hoje ainda consegue ir pra uma Copa do Mundo meia boca pra baixo ainda. Eu sempre falo meia boca pra baixo, né? Nem meia boca. Então, é isso. O futebol tá nivelado por baixo. Então, se tu tem um talento e tu se dedica a trabalhar, a desenvolver aquele talento, tu vai fazer a diferença. Não tem erro. E o TT é a prova disso, o Ferreira é a prova disso. Lógico que o TT hoje os holofotes são maiores para ele, mas daqui a dia vai ser os mesmos holofotes do TT, vai ser pro Ferreira. Entende? Então, é assim, aí mostra que o talento, mais o trabalho, mais a disciplina de querer vencer na vida, faz a diferença. E antigamente, o nosso jogador, como o futebol não era um futebol que precisava muito de uma preparação, conseguia vencer no talento. Só que hoje em dia só o talento não basta. Tem que ter um algo a mais para tu conseguir vencer, para tu conseguir fazer um bom espetáculo pro torcedor que vê. Entende? Então os guris são assim, são nessa pegada. Nem o TT exemplo, assim, Ribeiro Neto. Uma coisa assim que eu sempre briguei no Grêmio ali. Porque hoje as pessoas, mas o Pablo agora briga porque é isso, é aquilo. Não, a gente sempre brigou. A gente sempre acreditou no que a gente... Nossa linha de raciocínio, das coisas darem certo, a nossa fórmula de darem certo, e a gente sempre bateu de frente. Porque no Grêmio o TT não podia treinar mais. Tinha que ficar só com aquele treininho do Grêmio que não era grandes coisas. Normal, treino normal, às vezes até ruim. Entende? Então, a gente sempre buscou algo a mais para aperfeiçoar, para melhorar. Coisa até que os jogadores antigos faziam. Entende? Porque o que eu vejo na formação dos atletas, eles tiraram aquele cara que ensinava o 3 dedos, o cara que botava o centroavante na forca. Entende? Aquele cara fazia esse trabalhinho, porque às vezes aquele cara não tem a aparência que eles querem que esteja nos nossos clubes. Que hoje nossos clubes são geridos por políticos, entende? E às vezes o político, de repente, do alto escalão, o cara não gosta, entende? Porque às vezes esse professor que ensina o jogador, ele não é um cara de boa aparência. Às vezes é um cara que nem eu tinha um professor que me ensinava as coisas quando eu jogava, o nome dele era Sapo, e a aparência dele hoje não trabalha nem no Grêmio nem no Inter, entende? Então, tem até nisso já tem um padrão, tem que ser assim, assim, assado. Só que nesse padrão, tu não consegue agregar qualidade, que nem todos têm essa qualidade para ensinar os guris, para ensinar o jogador a ser bom, entende? Porque entrou muito, como é que eu falo, tem muito estagiário, muito guri de faculdade ensinando os guris. Não tem nada contra, tem cara que é bom, conheço uns caras que é diferenciado. E no Grêmio ali tem aquele treinador da Sub-20 ali, o César Lopes, que foi o treinador do TT a vida toda, o cara é o melhor do Brasil, entende? Tem o gestor lá na escolinha que eu sempre falo, se tirar aquele cara da escolinha do Grêmio, o Grêmio para de ter jogador, que ele que é o que dá o William Santana, ele que é o cara que faz a fábrica funcionar. Entende? Então é esses caras chaves que ainda o exemplo Grêmio que eu conheço bem consegue ter. Mas voltando ao assunto, é isso. Então o que a gente começou a brigar? Porque a gente sempre acreditou que, precisa de um trabalho a mais. Entende? O TT, então chegou uma época assim, o TT, exemplo. O TT com 13, 14 anos, dos 8 aos 13, 14 anos, ele era um tarado fazendo gol de falta. Aí chegou um momento que ele não fazia mais gol de falta. Entende? Eu falei, como assim, cara? Cadê tu? Não faz mais gol de falta? Porque não deixa eu bater, não deixa eu treinar, não deixa. Depois que ele foi pra base, na escolinha, ele fazia muito gol de falta. Até hoje o TT não faz gol de falta. Entende? E o Uri era um tarado batendo gol de falta. Por quê? Parou de bater, parou de treinar. E até isso é um exemplo, que nem eu falo, que quando tu treina e se dedica, tu mostra humildade ao jogo. Como assim humildade? Os melhores são humildes. Entende? Que nem tem um jogador no Shakhtar aqui, que chegou na Champions League, foi bater a falta, e eu falei pro TT, esse cara não é humilde. Aí o TT, por quê? Mano, ele nem treina durante a semana. Como é que ele acha que no jogo ele vai pegar a bola e vai bater e vai fazer gol? Isso é um desaforo ao futebol, cara. Isso é um desaforo à bola. A bola olha pra ele com cara feia, velho. Vou te falar com quem a bola pega e tem intimidade, quando a bola sorri. Eu mostrei um vídeo do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho falando numa entrevista que treinava 300 faltas por semana. Imagina um cara treinava 300 faltas por semana para chegar no jogo e bater 2 ou 3, ou às vezes até uma. Olha só o respeito que ele tinha pelo futebol, o amor que ele tinha ao jogo, como ele levava tão a sério aquela falta que ele ia bater. Entende? É isso que falta para os nossos jogadores. Por isso que o nosso futebol está nivelado por baixo. Então, eu batia de frente com o Grêmio. Sempre não, porque o jogador tem que treinar mais, cara. É muito pouco, isso é muito pouco, isso é muito pouco.
E aí foi que eu sempre levei, como eu falei, né? Levar o TT pra treinar e tal. E aqui, Ribeirão Neto, sabe como é a rotina do TT? O TT acorda às 6 horas da manhã, né? Que agora, antes ele morava comigo, né? Ele morou comigo dos 13 anos até agora. Agora ele casou, agora ele mora com a esposa dele. Então a gente acorda às 6 horas da manhã, a gente faz o nosso café, né? Medita, de alguma coisa boa, assim, a gente gosta, toma o nosso café. 7 horas da manhã ele tá na academia do condomínio, faz 1 hora de treino de ativação, aqueles funcionalzinhos assim, né? Tranquilinho, só para ativar o corpo. Aí acaba às 8. Até às 8h30, a gente toma um banho ali e tal, e vai pro chakra, que é o treino do chakra, ele se apresenta às 9h30 no treino do chakra. Das 10 às 11h30 da manhã, às vezes até o meio-dia, é o treino do chakra, entende? Aí ele pega, treina no chakra, vem para casa, descansa, dorme, almoça, né? Até a alimentação dele é controlada, come igual um nutricionista, que isso aí falta também pro jogador, né? Esse ano comer de tudo, o TT come o que pode, né? Leva a sério. Aí descansa agora de tarde, às vezes faz uma massagem, uma coisinha assim. Aí agora vai dar, deixa eu ver que é a hora agora, 6h40, dá para 7 horas, porque a gente já vai começar a treinar. Aí o TT já volta e faz um treino de explosão, força, coisa e tal. 3 treinos ao dia. Quando que ele ia poder no Grêmio treinar 3 vezes? Nunca. Nem o Ferreira agora no profissional podia treinar, tinha que estar treinando escondido. Então, se tu olhar os grandes atletas, aqueles que fizeram a diferença, tu vai olhar, o que eles faziam? Treinavam pra caramba. Olha os maiores exemplos. Pô, por que esses caras assim não são exemplo para todos? Por que tem hoje em dia o futebol um turninho meia boca ainda para baixo? Por que tem que ser só isso? Né? Por que o jogador não pode, né, evoluir o talento dele, né? Tipo, aperfeiçoar o talento? Entende? Hoje em dia parou isso aí. Por isso nosso futebol tá feio de ver, Ribeiro. Tá feio de ver. Quem já... Eu sou apaixonado, eu amo futebol desde novinho. Desde o meu primeiro jogo de futebol que eu fui, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro os lances do jogo. Foi Grêmio Operário na Série B, né? O Grêmio ganhou de 7-1, lembro da escalação, lembro de tudo. Eu sou um amante do futebol, eu amo futebol, gosto de futebol. Futebol bonito, bem jogado. Não esse futebol que a gente tá vendo agora. Né? Porque tem jogo que dói de ver. Dói os olhos. Não consegue ver. Hoje em dia, antigamente, Ribeiro, todo jogador, todo clube tinha um driblador, tinha um cara que lançava a bola, que dava o 3 dedos, o centroavante sabia cabecear. Hoje em dia os caras não sabem cabecear, pelo amor de Deus, cara. O lateral não sabe cruzar. Isso aí eu tenho dito há tanto tempo, Como é que é Pablo. O treino que tinha antes, não é que é o seguinte, eu até sugeri que eles mudassem o nome para não ficar tão retrógrado. Usa a forca, né, para deixar os caras tirar o medo de cabecear com o olho fechado, né? E apelida de máquina Red Third, entendeu? Faz um nome diferente, mas muda a forca. Tá. Aí eles vão usar. Porque é o que funciona. O paredão, que é para o cara aprender a ter potência com a perna que não é a perna boa. Tá. Então não usa paredão, usa The Wall Machine, alguma coisa assim, para ficar bem moderno. Então, mas o trabalho é o mesmo. Porque na formação os atletas estão subindo cada vez mais jovens e com mais limitações de fundamento, porque eles têm que competir e não se formar na base. Então, eu sou aqui uma voz quase isolada aqui disso aí. Isso aí que eles falam de competir é desculpa para não fazer. Isso é desculpa para não fazer. Isso é real, é essa. Pô. Eu fiz a base inteira do TT, porque o TT eu cuido desde os 8 anos de idade. Eu levei ele pro Grêmio com 8 anos de idade. Então eu vi. Até os 13 anos, enquanto o TT estava na escolinha do Grêmio, eu estava satisfeito. Depois que o TT passou para a base, aí eu fiquei muito satisfeito. Entende? Aí eu vi ali o TT na escolinha o TT na escolinha por ano jogava 70 jogos, 60 jogos. Na base teve um ano que ele jogou, pasme, Ribeiro, ele jogou 18 jogos no ano. Sabe o que eu fiz, Ribeiro? Sabe o que eu fiz? Isso aí é muito conhecido do estado. Eu tenho um time de campo, no sábado a gente joga com meus amigos. Eu levava o TT pra jogar bola comigo. O jogador tem que jogar futebol, cara. Bola viva, bola picando, tem que jogar, vamos jogar. Os caras ficavam loucos comigo. Eu falava, cara, nem tô. O resultado tem agora.
Ô, Pablo! Guilherme, para terminar da minha parte aqui, agradecendo ao Pablo, eu gostaria muito que vocês chegassem a um acordo aí, o Ferreirinha, você e o Grêmio, viu? Sim. Fica aqui o meu desejo, mas é óbvio que cada um vai trabalhar com seus interesses aí preservados, tá bem? Vamos torcer para dar tudo certo, Ribeiro. Eu acredito que o pior já passou, né? Agora que nem eu falo pro Ferreira, agora tá no filé já, a carne de pescoço já roeu. Né? Agora tá parte boa. Então tá na mão do Grêmio, né? Se o Grêmio achar que o jogador vale, se ele quiser botar o Ferreira no padrão, né, que eles têm lá, que é pros melhores, maravilha. Entende? A gente na hora vai se abraçar. Entende? Agora é deles. Né? O vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz, estava usando jargões que a gente. Travou a internet. Nesta questão, deve ter recebido uma ligação, a gente já tenta restabelecer também lá com ele, porque o aplicativo que a gente usa aqui, recebendo a ligação, deve ser o TT, né? Tem treino lá às 19 horas, deve ser o TT ligando. E aí, Pablo, onde você tá, Ribeiro? Mais ou menos isso. Então, daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer, já esticamos um pouquinho, mas muito bom, né, Ribeiro? Não, é bom, porque o Pablo ele é um empresário bastante ativo, a gente vê notadamente que ele tem muita convicção naquilo que ele trabalha, tá? E a minha opinião final é exatamente aquela que eu disse, né? Tomara que eles possam chegar a um acordo. Eu acho que o Ferreira ainda tem um caminho no Grêmio, né? Tomara que o Grêmio possa melhorar um pouco. Vai ter que conversar, né? Se não conversar, como eu falei, esse tempo da parada só favorece o lado do Ferreira. Porque o que se dizia antes era o seguinte: não, o Ferreira vai sofrer muito porque tá todo mundo jogando, ele vai ficar parado, vai ficar escondido. É que agora todo mundo ficou escondido. São quase 4 meses que preservaram o lado, na prática, né, do Ferreira. Então, eu espero que as partes se entendam, né? Porque eu também vejo potencial no Ferreira, mas vejo ainda bastante coisa para ele poder fazer, e tomara que isso possa acontecer, né? Vamos ver, vamos aguardar. Ô, Ribeiro, um ponto muito importante que a gente sempre destaca aqui no programa, e o Pablo falou com muita convicção, porque ele tem um atleta que está no Grêmio, outro que era do Grêmio, agora é um dos melhores jogadores do mundo na Sub-21, vamos chamar assim, o TT que está indicado ao prêmio Golden Boy 2021, de uma revista muito reconhecida internacionalmente. Mas na questão do treinamento, realmente, do treinamento com falta, eu vejo muito aquela questão que agora tá bombando na Netflix também, que daqui a pouquinho tu tem que dar tua dica ainda da Netflix de hoje. A gente sempre fechando o programa com as dicas da Netflix ou da Amazon Prime, que é o Michael Jordan, né? Quantos arremessos o Michael Jordan treinava? E todas essas questões. E no Grêmio, na tua época é um pouquinho diferente. Eu, no passado, fui setorista em todos os treinos. Eu não via treinamento. Tinha no fechado. Mas só o tempo do fechado não é suficiente. É que assim, ó. A carga muscular, ok, agora, mas... Isso, isso aí. Então, tu tem que ter tempo para todas as coisas. Como o calendário, às vezes, é muito apertado, tu joga, o teu desgaste físico é muito grande, então tu tem que ter um dia para se recuperar, no outro dia... para começar a trabalhar. Só que esse outro dia já é, às vezes, véspera de uma viagem, antevéspera de um outro jogo. Então, o teu trabalho de fundamento ele fica prejudicado. E é por essa razão que esse tipo de trabalho ele tem que ser feito muito mais de forma efetiva na formação. Porque quando chega ao profissional, com o calendário mais apertado, fica mais difícil. O Zico, por exemplo, o Zico treinava centenas de cobranças de falta, só que naquela época a exigência muscular do futebol era outra, né? Hoje, se pegar o Everton Cebolinha, tá? Trabalha muito com empuxo, com uma carga muscular, uma explosão muscular muito forte. Se ele pegar uma carga de trabalhos físicos e for treinar fundamento de cobrança de falta, por exemplo, que a carga é muito grande numa perna só, ele corre risco de estourar. Então, por isso que ele tem que ir lá na base, ao invés de competir mais, ele tem que ser formado mais. Só que a base hoje, ela é tão ou mais competitiva. E se não for, o treinador vai ser mandado embora. É por isso que tem que ter uma mudança de filosofia nas categorias de base. E ser realmente de formação. Porque, e eu não canso de repetir, treinadores,
né, da base que não fazem esse tipo de trabalho, porque senão eles falam, se eu perder, eu vou ser demitido. E, infelizmente, a base é assim. Se o treinador perder, ninguém está preocupado com quantos jogadores ele formou. Eles estão preocupados se ele ganhou ou não. Aí ele vai lá, trabalha, forma 2, 3 jogadores. Beleza, só que perdeu o campeonato, então vai para a rua. Não! Se ele formou 3 ou 4 jogadores em excelência, o trabalho dele já está feito, com medalha de ouro. Não importa se ele ganhou ou não, sabe? É isso que eu gostaria que mudasse na categoria de base. E é lá na base, que o Pablo já voltou aí, que esses fundamentos todos têm que ser atendidos, que fica mais difícil no profissional. Pablo, deu uma caidinha, mas segue aí. Mais 2 minutos de programa. Sim, mas sabe que aqui no caso, o TT também joga quarta e domingo. Agora tá jogando só domingo. Mas quando jogava quarta e domingo também dá pra fazer. Às vezes é boa vontade pra fazer, entende? Claro que tu vai ter que dar uma reduzida tal dia e tal, mas só tu ter a atitude de fazer algo diferente, alguma coisa sempre vai ter a mais. Entende? Eu te ter exemplo, quando o jogo vai ser sábado. Na quinta, ele dá uma diminuída na carga. Na sexta, ele continua com os 3 treinos, só com a carga um pouquinho mais baixa. Aí no dia do jogo, de manhã, ele sempre treina. Porque sabia, Ribeiro, que os jogadores de vôlei, no dia do jogo, eles treinam pesado na academia? Entende? Então, vôlei e basquete. Aquela coisa. Treino pesado. Esse é o dia do treino mais pesado deles. Porque às vezes, de repente, os caras não estão sabendo dizer o que é certo e o que é errado. Porque de repente ali tu pode evitar uma lesão com uma quantidade de líquido, né, adequada no corpo, tu pode evitar uma lesão com um alimento, sabe? Tem coisas para se trabalhar para poder aumentar o potencial para o atleta, né, poder treinar mais. Só que às vezes o atleta não quer treinar, entende? A gente pode dividir essa culpa também com alguns jogadores que não gostam de treinar, que preferem aquele treininho meia boca, entende? Prefere ficar só naquela ali, só naquele feijão com arroz. Entende? Por isso que o segredo da gente é fazer os caras amar o futebol, amar o jogo. Entende? Daí quando tu ama o futebol, tu ama o jogo, tu vai querer aumentar a tua performance, tu vai querer se esforçar mais, tu vai querer fazer a mais, tu vai ter o gosto de fazer. Que nem eu falo pros guris, não é só o fazer, é o jeito que tu faz. Entende? Tu fazer aquela coisa como se fosse um faminto comendo um prato de comida. É não fazer aquela coisa como se fosse de barriga cheia. Entende? Tudo é o jeito que tu encara, né? Se tu encarar assim com fome aquilo, tu vai absorver aquilo ali. Mas se tu for de barriga cheia, vai dar até dor de barriga, vai dar problema. Então é assim, entende? Vai muito também do jogador. Pablo, né? Mas Oi. Para fechar o programa, e uma pergunta um pouco polêmica, mas gostaria que tu respondesse, né? Porque metade do estado te odeia hoje. E é o que a gente vê nos comentários também. Como é que tu tá lidando com isso, cara? Quem eu falei, eu não olho o comentário aqui. A gente foca no resultado. Então, a gente se preocupa aqui quando começa a falar bem da gente. Quando fala mal, a gente está no caminho certo. Entende? Porque, que nem eu falo, as pessoas são voltadas a ver aquilo que as pessoas querem que elas vejam. Entende? Então, as pessoas que pensam, a gente consegue atingir o público que pensa. Só que a maioria hoje, não pensa. Por isso que meia dúzia lá em Brasília manda numa nação inteira. Consegue, né, manipular uma nação inteira. Por exemplo, essas coisas que acontecem no Brasil, lá nos Estados Unidos, os americanos não aceitam. Entende? Por isso que os governantes são mais sérios. Então, isso aí não dá bola, porque as pessoas se formam em cima de opinião em título, vendo o título. Ela não busca ler o texto, ela não busca ler o contexto, ela só vê o título. E às vezes o título a gente passa por bandido, mas também não estou preocupado com isso aí, que nem eu falo, Gui. Eu sou casado já, irmão. Então a vaidade não vai me pegar. Sou bem realizado nessa área. Entende? Então, se falarem bem, falarem mal, não importa, não muda. Até porque que nem o que eu falo para os guris serve para mim também. Porque se eu começar a ver os elogios, eu posso ficar meia boca. Eu posso, né? Aquele elogio pode neutralizar o meu crescimento. E se eu ficar olhando as críticas, os discursos de ódio, ele pode me gerar dúvidas. Então não olho, entende? Não vejo comentários, não assisto essas coisas, eu só sigo o meu trabalho do jeito que eu acredito e o resultado vem. E eu queria te agradecer, porque a gente dobrou o tempo da entrevista, já encerramos o programa agora. Culpa minha! Pablo, mas obrigado mesmo, obrigado. Obrigado, estou à disposição, se precisar. Quero ver o TT agora, Ribeiro. Vamos ver se a gente arruma o TT semana que vem aqui para falar de Shakhtar, né? Vamos deixar um pouquinho de Grêmio de lado. Legal. Eu sei que a bronca é grande, mas ele vai conseguir. Ô, Ribeiro, obrigado também. Vai.
Valeu, gente. Obrigado, hein? Grande abraço. Um dia eu quero conhecer Kiev, hein? Diz que é muito bonita aí. Essa parte do mundo eu não conheço aí, da Rússia, Kiev e tal. Então aproveite aí. Tá, obrigado, Ribeiro. Um abraço aí. Foi um prazer te conhecer, um prazer fazer parte do programa. Valeu, Gui, pelo convite. Precisar, estão sempre às ordens. Com nós não tem frescura. Estamos sempre, sempre disponíveis, tá? Obrigado, gente. Ó, e pra você aí de casa, lembre-se, tá? Vogel, conectividade é o que nos une. E também CERS, há mais de 40 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O site, ó, tá aqui na tela, aqui embaixo, www.cers.org.br. Entre, fique por dentro de todas as novidades e a programação do CERS. Tô aqui, um estúdio novo, vamos se mantendo até nas próximas semanas. Eu e Ribeiro Neto, direto dos estúdios da RDC TV. Obrigado, tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel,